Olá, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, aqui é Maria Pires e eu ajudo você a montar uma hospedagem em sua casa e faturar de 3 a 5 mil, mesmo que você comece com apenas um quarto. De 3 a 5 mil seria uma estimativa mensal, mas se você monta mais que um, isso dobra, tá bom? Então, pensei em fazer uma live e falarmos um pouquinho sobre 5 coisas que jamais você deve fazer em sua pousada ou no seu negócio de hospedagem. Eu não quero ser negativa, depois eu vou falar a próxima ou talvez uma outra live, 5 coisas que talvez você deva fazer. Mas vamos começar com isso, no sentido daquilo que você não deve fazer, exatamente para que você já comece de forma correta a tua empresa. E a partir do momento que você começa certo, basicamente, essas coisas não vão te afetar muito. O grande problema é quando a gente começa errado e lá na frente a gente quer corrigir. Aí tem alguns problemas, porque mesmo você começando certo, mesmo você fazendo aquilo que realmente deve ser feito, como manda o figurino, como assim dizem, né? Sempre vai ter algo para você ajustar. Primeiro, porque você vai lidar com o público, você vai lidar com o ser humano. E o ser humano é uma caixinha de surpresa, né? Cada um age de uma maneira, depois você vai ter colaboradores e também eles agem de uma maneira. Então, é muito mutável isso. A melhor maneira é a gente já começar desde o início corretamente, já começar fazendo aquilo que realmente deve ser feito. E lá na frente a gente vai mudando. Mas pelo menos a gente começou correto. Começamos fazendo as coisas que devem ser feitas, né? Então, uma das coisas que você jamais deve fazer é quando você montar a tua empresa, não pensa que vai ser simplesmente você receber o hóspede e não ter absolutamente nenhum problema com o resto da empresa. Porque entenda, montar uma empresa, mesmo que ela seja pequena e mesmo que você tenha somente um quarto, é muito importante que você saiba que você precisa ter alguns talentos, digamos assim, para lidar com as outras coisas também, porque, claro, você precisa lidar com pessoas, né? Isso é muito importante. Você precisa lidar ou entender um pouco de compras, porque vai precisar ser feito algumas compras, ou no café da manhã, ou enxoval, alguma coisa que você precise, ou no início, ou durante, ou depois. Você também precisa entender um pouquinho de marketing. Mesmo que você não goste, é importante você ter um e-mail ou você ter um WhatsApp, ter a página de um Face, de um Instagram, porque hoje em dia, quem não está nessas redes sociais não está em lugar nenhum, basicamente. É muito difícil te encontrarem se você não está nessas redes. Então, a internet é como se fosse um grande jornal. Quem está nela está sendo visto. Quem não está, é como se não existisse. Como que as pessoas vão encontrar você que mora numa cidade pequena, num estado muito longe, de repente, de alguém que quer conhecer algo que a tua cidade tem ou o teu estado tem? Como que elas vão te encontrar? Se você não está disponível, né, você vai acabar sendo esquecido. E isso é algo que hoje eu tenho completa ciência disso, completa noção do quão isso é importante. E outra coisa também é muito importante que não seja, tipo assim, meia boca, de novo, eu usando essa palavra, mas eu não, sabe assim, quando você faz careless, essa é a palavra em inglês, e realmente a tradução é isso, é quando você faz por fazer, digamos assim, você não acredita ou você não imagina
o quão importante isso é. E eu, de novo, hoje eu dou muita importância a isso, porque eu vi uma grande mudança quando a gente começou a fazer a coisa certa, a colocar um vídeo correto, mesmo que seja um único, mas é melhor uma coisa muito bem feita do que várias coisas mal feitas. A pessoa que está montando, ela tem que ter um leque, ela tem que ter uma abertura para conhecer outras coisas, porque senão não é simplesmente o desejo de montar a pousada e pronto. Não, você tem que saber que existem vários parâmetros que você precisa levar em consideração. Você precisa entender de tudo? Não, porque hoje em dia é muito fácil você contratar ou terceirizar uma pessoa para fazer isso. Porém, se faz dentro da tua empresa, né, alguém que esteja junto com você, que seja da sua família ou que seja da sua empresa logo do início, é muito melhor, porque a pessoa vai te conhecer, a pessoa sabe quais são os princípios da tua empresa e ela não vai colocar coisas que não têm absolutamente nada a ver com aquilo que é a linha ou a filosofia da tua empresa. Uma outra coisa que é muito importante é você também saber que, além de você entender um pouco de pessoa, de gestão de compra, é muito importante você saber que entender um pouquinho de marketing, que é o que a gente está falando agora. Você também entender, é muito importante você ter essa visão global, digamos assim, claro, não precisa entender profundamente sobre isso, mas é importante que você saiba que alguém precisa fazer isso. E como é algo pequeno que você está fazendo, melhor ainda que você entenda. Se não, é necessário que você tenha a noção de que você precisa de um plano. Um plano pequeno, claro, porque você vai montar algo pequeno, mas é importante que você saiba que você vai ter que lidar, saber comprar, você vai ter que lidar com pessoas, entender um pouquinho de marketing ou pedir ajuda de alguém, porque isso tudo vai fazer com que a tua empresa já comece correta, já comece da maneira certa. Essa é uma das coisas que você deve fazer. Uma das coisas que você deve fazer é exatamente prestar atenção em todos esses pequenos detalhes que eu acabei falando. Uma outra coisa que você não deve fazer é ter medo de colocar regras. Como assim, Maria, regras? Eu já cheguei a falar sobre isso em outro vídeo, mas eu reforço aqui, porque quando a pessoa está ávida por abrir algo, ela quer só agradar, tá? Isso jamais você deve fazer, porque, de novo, a partir do momento que, né, o bonde está andando e você quer parar porque você precisa colocar alguns pontos importantes nisso, é muito mais difícil. Então, a partir do momento que você já começou, você permitia, sei lá, que alguém fumasse, por exemplo, e de repente você fala, ah, não, encheu minha casa de fumaça, tal, eu vou parar. É muito mais fácil você pensar isto antes de começar do que depois que você começa, entende? Então, uma das coisas que você jamais deve fazer é ter medo de colocar regras, colocar aquilo que você realmente quer. Primeiro, porque a empresa é dentro da tua casa, é você que está montando. E, de novo, eu sempre brinco, é impossível, né? A partir do momento que a gente abre algo, é impossível não ter pessoas que pensem como você, que queiram ficar no lugar onde você põe um pouco de limites, entende? Então, assim, é muito grande, é muito vasto. A gente acha que tudo é em escassez, não é. É tudo em muita abundância. Inclusive o turismo também, porque eu acredito cada vez mais que o turismo está assim crescendo. Então,
as pessoas estão viajando e cada vez mais as pessoas vão viajar. Então, cada vez mais vão existir tipos de pessoas que se adequem à sua empresa, à minha empresa. Então, não precisa ter medo de fazer isso. Uma outra coisa que você jamais deve fazer para sua pousada ou empresa que está começando agora é realmente, eu uso muito essa palavra, eu uso aqui também, delargar. O que é delargar? É achar que você está delegando alguém, mas ao mesmo tempo você não delega ninguém e a coisa fica largada. Então, essa palavra talvez não exista, eu acho que não, mas é muito importante você ser muito claro com quem vai te ajudar, ser muito claro naquilo que você vai colocar, para que desde o início tenham uma base, né? Saibam realmente quais são os teus princípios e o que você quer que a tua empresa seja. Porque a partir do momento quando tudo pode, entendeu? Ou não existe uma pessoa a quem os hóspedes, por exemplo, devem se referir, fica assim, todo mundo pode, todo mundo manda e ninguém assume, né? Então, é importante que desde o início, por exemplo, aqui, as pessoas sabem que eu tenho um gerente, tem pessoas, na recepção, tem o gerente, mas tem a mim. Então, existe uma hierarquia e cada vez mais eu estou tentando reforçar isso, porque não dá para você fazer uma boa administração tudo na horizontal. Infelizmente, nós brasileiros, e eu falo porque eu sou brasileira, a gente não tem o hábito de trabalhar verticalmente. Infelizmente, existe né, essa questão do vertical é muito importante ainda. Nós não estamos maduros o suficiente para trabalharmos no mesmo patamar, porque as pessoas confundem, elas não têm a maturidade e talvez assim, né? Isso eu vejo na Europa já existe. Eu trabalhei lá por muitos anos em diferentes empresas. Existe sim esse trabalhar linear e eu sofri muito com isso, porque eu ficava esperando exatamente alguém te determinar, né, ou te guiar, digamos assim, no que tinha que fazer, e não existe isso. Você sabe qual é a tua função e você é livre para fazer isso. Você é responsável. E eu muitas vezes eu quero fazer isso. Algumas pessoas eu consigo, sabe, fazer com que elas entendam e se adequem. Outras não. Outras a gente precisa, porque por mais que elas saibam o que tem que fazer, por mais que saibam que não pode, né, na hora de serviço, ficar conversando e distraindo, atrapalhando até outros setores, as pessoas acabam fazendo. Então, alguém tem que, de vez em quando, né, Dona Maria tem que ir e falar para a pessoa que, olha, você, além de não estar fazendo o seu serviço, você está atrapalhando outra pessoa de não fazer também. Então, nunca tenha medo, sabe, de colocar isso e tenha já em mente que precisa de uma pessoa para que os colaboradores, os hóspedes se refiram, né? É, é incrível, mas assim, os elogios muitos vêm para mim, mas as reclamações também vêm para mim. E as pessoas precisam, na verdade, de alguém para elas poderem falar. Estou aqui, né, falando sobre coisas do dia a dia e é muito legal porque, como eu já disse, esse canal me ajuda muito. Eu com certeza passo alguma coisa de bom para vocês, mas podem ter certeza que é recíproco. Eu também aprendo, tá? Porque eu reforço aquilo que às vezes eu faço e que está quase que no automático. Então, a partir do momento que eu vou falando, eu vou fazendo uma autocrítica também para mim mesma e eu também me vejo, como eu disse, hoje em dia as coisas acontecem muito mecanicamente, mas
quando eu paro para falar, quando eu escrevo algo e eu quero passar para vocês, isso faz com que eu reflita. E é muito, muito importante para mim também. Então, muito obrigada, porque é uma mão dupla, tá bom? Da mesma forma que eu passo dicas para vocês, eu reforço as minhas aqui. Então vamos lá, mais uma coisa que você jamais deve fazer na sua pousada ou negócios de hospedagem. Uma das coisas assim que é típico para quem está começando e que não tem, por exemplo, muito dinheiro, é achar que qualquer coisa serve. Não faça isso, porque se você começa, você pode até fazer, porém você vai penar depois por isso, porque aí as pessoas não vão voltar. Quando você começar algo, mesmo que seja um único, eu sempre reforço isso, e eu sempre falo para os alunos, gente, é um, mas faz com capricho, faz com gosto, não põe qualquer coisa, porque aí você também vai ter qualquer coisa em troca. É isso que você quer? Eu não quero. Eu quero realmente ter algo substancial, que as pessoas, quando falem sobre o meu lugar, elas falem realmente o que elas estão sentindo. Uma vez ou outra você vai receber uma crítica e é muito bom, porque na crítica você constrói, na crítica você muda. A pessoa que critica honestamente, ela vai olhar com um outro olhar, né? E às vezes é muito legal, porque às vezes você está olhando num outro ângulo e você não enxergou isso. Então, a crítica ela é muito boa também para você se autoavaliar. Mas, de novo, não faça qualquer coisa ou qualquer coisa serve, porque é um tiro no pé. Tá? Se você quer começar pequeno, ou se você precisa começar pequeno, e você não vai começar um negócio simplesmente por começar. Se você começa algo, primeiro é um sonho, outros é a questão financeira, outros são as duas coisas juntas, é muito legal isso. Então começa bem para poder realmente crescer. Eu, quando comecei 12 anos atrás, eu não imaginava crescer tanto. Porém, quando eu comecei, eu sabia que eu ia avançar. Nunca imaginei que eu ia transformar toda a minha casa. Eu não sabia a quantidade de quartos que eu iria acabar tendo um dia, mas eu sabia que eu queria dar certo. Então, e eu tinha esse conceito de que, e não só o conceito, isso é algo que eu levo para a vida, tudo que eu começo a fazer, eu faço bem feito. Porque a partir do momento que isso é algo inerente, primeiro, isso é algo inerente a mim, é fazer as coisas e fazer bem feito. Segundo, eu queria realmente dar certo. Eu não queria começar algo e depois ter a tristeza de como eu tive quando eu tive um outro empreendimento no qual não dependia de mim, eu tive que fechar. Perdi dinheiro, perdi tempo, me decepcionei. Então, quando eu comecei essa pequena pousada, eu tinha certeza de que eu ia dar certo, porque a vontade era muito grande e, digamos assim, 70% dependia de mim. Então, eu sabia do meu esforço e eu sabia que eu iria dar certo. E comecei de verdade desde o início, colocando aquilo que eu tinha de melhor, tanto nas coisas, né, no enxoval, nas toalhas, no café da manhã, que não era gigante, era tudo pequeno, mas qualidade, tá? Então, não pense que é qualquer coisa serve, não serve, tá bom? Uma outra coisa que você jamais deve fazer na sua pousada ou na sua hospedagem, no seu negócio de hospedagem, primeiro, o que eu vou falar é muito parecido com o que eu falei antes, que é aquilo lá, qualquer coisa serve, isso não é legal, ou simplesmente achar que a pessoa que vem é alguém que está, como eu posso dizer, é qualquer pessoa. Não, quando você, né, não pense assim que, não, mas eu dormiria nisso daqui de boa. Então a pessoa que está vindo, ela está, né, necessitando ficar.
nessa cidade, então ela vai aceitar qualquer coisa. Não se engane. Então, quando você for colocar algo, faça como se você estivesse fazendo para a pessoa mais exigente da face da Terra, porque desta maneira você vai acertar. Não dê um jeitinho, entende? Jamais dê jeitinho nas coisas que você vai fazer na sua pousada, porque o jeitinho não funciona. O jeitinho não vai te levar muito longe. Como o jeitinho que está em todo brasileiro ou brasileira, a gente tem que tirar isso das nossas vidas. Não é dando um jeitinho. Vamos dar um jeitinho, não tem pão, vamos dar um jeitinho, vamos colocar um cereal e tá tudo certo. Não faça isso. Então, essas dicas são interessantes porque às vezes a gente faz isso na nossa casa, às vezes a gente faz isso nas nossas vidas, mas se você quer começar um empreendimento, essas atitudes, sabe, tem que ser muito claras, assim, você tem que realmente, se você tem essa intenção, escreve e risca, fala, não, isso eu não posso fazer, porque se eu fizer isto, eu vou dar um tiro no meu pé. E quem está começando, seja por N necessidades, seja por N motivos que a gente acabou de falar, ela não vai querer simplesmente começar e logo depois, alguns meses depois, falir ou simplesmente fechar. Você quer começar algo e alavancar, principalmente daqui para frente, né? Então, é muito importante você ter um caderno e escrever essas ideias, porque a partir do momento que você escreve, você clareia, sabe? Fica claro assim. E com essas dicas que eu sempre dou aqui no canal, não são simplesmente porque, ai, Maria não tem nada para fazer, vai sentar aqui e vai falar. Não, são como se eu estivesse falando com alguém que tinha pedido um, um conselho, uma opinião. Eu estou aqui exatamente com esse propósito, de passar para você aquilo que dá certo. Eu não quero que você comece algo e depois se decepcione. Então, meio que eu estou te guiando. Claro, isso aqui não é um curso, são simplesmente palestras quando eu faço e eu falo algumas coisas que estão no curso, mas são coisas importantes, sim, mas assim, eu jamais iria falar algo que não fosse relevante para o teu sucesso, seja onde for, seja exatamente nessa empresa que você está montando, ou seja no dia a dia na tua vida. Então, às vezes a gente age de novo, age no automático, a gente age sem refletir, porque é como se a gente não conseguisse parar, desse um passo assim para trás e pensasse nas ações que a gente está fazendo. Então, já que você está começando agora, já que você está fazendo algo ainda assim do início, do começo, então pensa sobre isso, escreve sobre essas pequenas dicas que eu acabei de passar, porque você vai ver que realmente as pessoas acabam fazendo isso e às vezes elas não têm nem intenção. Principalmente, a gente tem mania de começar algo, como é algo pequeno, é quase que um experimento, vamos pegar tudo que, né, uma cadeira que não está muito boa, um colchão que não está bom, não faça isso, não faça. Porque se você faz, principalmente se você não tem muitos cômodos e você já começa com aquilo que você não gosta, aquilo que você iria até descartar, então é melhor descartar de uma vez, sabe? Então espere um pouco mais e aquilo que você colocar nesse quarto que você vai alugar que seja de qualidade, porque com essa mentalidade de qualquer coisa serve,
não passa. Talvez já passasse, ou já poderia até passar algum tempo atrás. Hoje em dia as pessoas não fazem mais isso porque elas sabem que tem outras pessoas fazendo isso na tua cidade, e você quer sempre o quê? Se destacar. Você quer que as pessoas te indiquem, você quer crescer, você quer muito em breve fazer uma casa maior para poder fazer mais quartos, porque é algo que dá dinheiro, sim. A gente acha que serviço de hospedagem é simplesmente para um oba-oba, para carnaval, final de ano. Não é. Existem vários feriados e mesmo sem feriado as pessoas estão saindo, principalmente quando não tem muita aglomeração, elas querem descansar, elas querem passear, elas querem conhecer. Então, de novo, não importa onde você esteja, sempre vai ter uma atividade perto da sua cidade. Outro dia eu estava falando com um aluno e ele me disse: Mas Maria, aqui perto não tem muita coisa, não tem um atrativo. E olha, era uma cidade que eu estive lá, eu acho que eu tinha uns 14 anos, meu Deus, faz muito tempo. Uma cidade chamada Barbacena. E essa cidade eu lembro que era a Cidade das Flores. E aí eu fui fazer uma pesquisa recentemente. Tem vários museus. Tem inclusive, essa cidade, inclusive, ela foi a primeira cidade que foi criada um manicômio, né? Na época, ou seja, um hospital para as pessoas com problemas mentais. E mas não é só isso, tem uma igreja linda, maravilhosa. Aí eu acho que a igreja eu lembro quando eu fui ver. Então, assim, as pessoas às vezes não acreditam que tem alguma coisa, mas olha, eu fui nessa cidade há 40 anos atrás. Nossa, é muito tempo, né? Mas, para você ter uma ideia, e que assim, de novo, às vezes a gente está na nossa cidade e a gente não imagina que outras pessoas têm curiosidade em conhecer, porque é tão automático, a gente acha que não tem nada de interessante nela. Então, isso é algo que você precisa também, tá? Entre as 5, tem muito mais que 5 que eu já falei. Uma das coisas que jamais você deve fazer na sua pousada, na sua hospedagem, é menosprezar o teu entorno. Você tem que valorizar, porque e conhecer. Não comece algo se você não conhece o teu entorno. Se você não conhece a tua cidade, no sentido, não é conhecer todos os bairros, as ruas, não. Conhecer exatamente os pontos fortes que elas têm. Porque toda cidade, por menor que seja, ou dentro da cidade ou no entorno, tem alguma coisa interessante, tem alguma coisa turística. É, às vezes é algo tão inusitado, mas não importa, porque talvez para você isso não seja importante, mas para muitas pessoas é. Que seja um alambique, entende? Ah, fala, mas eu não bebo. Mas é interessante porque é um lugar, às vezes é um museu, às vezes eles fazem um licor, às vezes é um lugar onde faz um doce, ou simplesmente, uma das coisas, conversando com esse aluno, a gente acabou descobrindo que existem várias fazendas próximas que cultivam flores, não só rosa, porque essa cidade é a cidade das rosas, mas cultivam flores e exportam, inclusive. Imagina você ir num lugar, eu adoraria. Eu já falei para ele, assim que sua pousada estiver pronta, eu vou me hospedar e quero fazer sim esse passeio. Você conhecer uma fazenda onde eles cultivem essas plantas para exportar. Uma vez eu morava na Malásia e eu visitei uma fazenda de orquídeas. Vocês não têm noção que é aqui. É algo assim, eu não tirei foto, assim, ai, de novo. Eu tenho que voltar na cidade de Miri, na Malásia, porque foi algo fantástico. Foi algo assim que, né, foi uma tarde
Alguém estava indo e simplesmente me ligou e falou: "Maria, você não quer? Eu estou indo buscar orquídeas". Lá na Malásia, onde eu morei, eles vendem, assim, buquês de orquídeas. É fora do comum. Eu tinha orquídea até no banheiro, né, porque é algo que eu amo e eles cultivam. Para eles é como, sei lá, a gente cultivasse, não sei, alface. Eles cultivam orquídeas e eles exportam e eles vendem muito baratos. E eles cortam as flores, né, então, assim, não é orquídeas. Lá você não compra orquídea, você compra buquê de orquídeas, né, das maiores variedades, cores e assim vai. É, isso está no meu caderninho. Quero voltar e tirar fotos da fazenda onde eu fui ou de outras, né. Então, assim, para você ver que existem muitas coisas que você pode fazer, para incrementar, para poder dar dicas e fazer com que essa tua hospedagem seja especial. Mas a coisa que você tem que fazer, ou jamais, né, você deve deixar de fazer, é realmente conhecer um pouco esses pontos de atração. Eu não vou nem falar pontos turísticos, porque às vezes, outro dia eu estava falando com alguém que está montando uma hospedagem para universitários. Perto da cidade dela, ou perto da casa onde ela está, tem uma universidade e vai alunos do Brasil todo. E eles precisam também desse tipo de acomodação. Então, ela vai fazer, ou ela está fazendo, está montando agora, uma hospedagem para estudantes. Então, às vezes, não é uma atração bonita, como a gente acabou de falar, uma cachoeira, um rio ou praia. Não, é uma universidade. E essa universidade atrai realmente quem? Os estudantes. Então, sempre vai ter algo. E você precisa se interessar e não só pensar agora, ah, quero montar, tal, começa, abre um pouco, expande um pouco os horizontes, no sentido de começa a conhecer um pouco os pontos fortes e os pontos fracos também da tua cidade, exatamente para quando você abrir ou quando você montar, você ter tudo isso, porque é importante depois você descrever, principalmente nas operadoras que vão te divulgar, tá? Isso fica para uma próxima conversa, quem divulga, como divulga e por aí vai. Eu já falei um pouco sobre essas operadoras, que no início elas são meio que sócias, mas elas têm um poder muito grande na internet para chamar a tua clientela. Isso é muito importante, principalmente no início, tá bom? Então, nossa, falei bastante hoje. Eu espero que tenha sido útil para você. Foi muito bom para mim. Me levou de volta a Miri, aquela cidade que eu amei demais. Foi muito bom o período que eu morei lá. E queria dizer que estou muito grata por esse bate-papo. Espero que tenha te ajudado de alguma maneira a você pensar um pouco mais naquilo que você realmente quer montar na tua empresa. Não deixa o sonho morrer, tá bom? A gente está vivendo momentos muito especiais, momentos em que às vezes dá um pouco de desânimo, mas a gente tem sempre que lembrar que a gente está vivo, a gente está nesse mundo lindo, maravilhoso, que a gente precisa sim fazer algo diferente, porque senão a vida passa e passa muito rápido. Então não deixa o sonho morrer e não fica simplesmente na tua cabeça. Começa a escrever, começa a fazer algumas coisas para poder você concretizar. E mesmo que não seja perfeito, você tentando, colocando pelo menos aquilo que você tem de bom, que é o teu esforço, que é o teu amor, a tua dedicação, isso já vai fazer uma grande diferença, tá certo? Eu agradeço imensamente pelo contato, pelo tempo aqui que vocês despenderam comigo. A gente se vê em breve.